declínio do Império Romano começa a 4.500 metros de altura, em uma das regiões mais cruéis do mundo. $50.000 guerreiros bárbaros, oriundos do mundo antigo, se unem contra um único inimigo. Seu líder é um general envolvido em sangue para vingar a honra de sua família e destruir Roma, antes que ela consuma tudo em seu caminho. A história pode se referir ao Império Romano como algo inevitável. Mas sua verdadeira ascensão não foi imediata nem garantida. Para alcançar seus objetivos, Roma cobriu o continente com sangue e tirania, pilhando os recursos da terra e das pessoas que lá viviam, dividindo o mundo antigo em dois: romanos e bárbaros. Das multidões, emergiram os líderes improváveis que desafiariam o domínio de Roma. Bandidos, escravos, guerreiros, rebeldes. Esta é a história de sua ascensão. No terceiro século antes de Cristo, Cartago é o estado mais poderoso do mundo ocidental. Ele construiu sua riqueza através do comércio e usa sua avançada força naval para dominar o Mediterrâneo. Cartago era realmente o único concorrente de Roma em termos de império no Mediterrâneo central e ocidental. Não havia nenhum outro grande estado que pudesse competir com ele. Roma é uma república pequena, mas em crescimento, com uma ambição descomunal. Ela sabe que derrotar Cartago é igual a controlar o mundo antigo. O conflito entre Roma e Cartago aumentou e se transformou em uma luta de vida ou morte entre as duas principais potências do Mediterrâneo Ocidental. Quando os dois lados lutam pela Sicília, Roma sai vitoriosa. Ela também é adaptável, construindo uma frota marítima completa para forçar Cartago a uma chocante derrota. Roma obriga Cartago a assinar um incapacitante tratado de paz na tentativa de derrotar sua inimiga. Suas implicações para Cartago ficam desoladoras. Entre outras coisas, Cartago fica efetivamente sem sua frota marítima. Ela também fica sujeita a pagar uma indenização substancial. Os perigos de se tentar impor uma paz punitiva sobre um povo é que o povo que está sendo punido poderá muito bem querer vingança. A derrota é uma humilhação pessoal para o general cartaginês no comando, Amílcar Barca. Seu filho mais velho, Aníbal, tem 9 anos de idade. Amílcar obrigou seu jovem filho basicamente a dedicar sua vida inteira a um só objetivo: a destruição de Roma.
O juramento, Aníbal. Eu juro pelos deuses imortais que não descansarei até que o coração de Roma perca até a última gota de sangue pela espada de Cartago. Mais uma vez. Eu juro pelos deuses imortais que não descansarei até que o coração de Roma perca até a última gota... De novo! Eu juro pelos deuses imortais que eu não descansarei até que o coração de Roma perca até a última gota de sangue pela espada de Cartago. Aníbal espera quase 2 décadas por uma chance de se vingar. No ano 219 a.C., Roma faz uma aliança com Sagunto, uma cidade fortificada na fronteira norte de Cartago. Aníbal vê este movimento como um ato de guerra. Nossa vizinha foi tomada. Sagunto está do nosso lado da fronteira. Esqueça as fronteiras. Elas são para os políticos. A aliança de Roma com Sagunto foi um insulto deliberado. E se não respondermos? O que nós somos? Covardes? Sabe qual é a resposta? Então vamos lutar. E vingar a promessa que fizemos ao nosso pai. Vamos tomar a cidade. Roma não terá escolha senão lutar por seu novo aliado. Os desafiaremos. Os atrairemos até a península. Aníbal sitia Sagunto durante 8 meses. Quando a cidade cai, ele lança seu plano mestre para unir os bárbaros do mundo antigo contra Roma. Fora dos grandes impérios, todo o povo europeu era organizado em pequenos grupos tribais, basicamente. Na verdade, não tinham uma identidade nacional nem ética dominante. Eram sociedades tribais e geralmente passavam grande parte do tempo batalhando entre si. Aníbal enfrentou um desafio com dificuldades extremas. Como fazer uma aliança com os diversos grupos de tribos bárbaras que falavam línguas diferentes. Aquelas tribos não viam distinção entre Roma e Cartago. Podemos até dizer que odiavam as duas na mesma proporção. Ele tinha que dar para eles um bom motivo para que eles lutassem ao seu lado. E esse motivo era: se vencermos, vocês serão livres. Se perdermos, vocês serão escravos. Aníbal pôde trazer os bárbaros para o seu lado, explorando um dos grandes pensamentos do mundo antigo. A ideia de que o inimigo de meu inimigo é meu amigo. Aníbal convoca as armas, tribos da Ibéria, Gália, até o norte da África e os lusitanos da Península Ibérica Ocidental. Os lusitanos eram grandes guerreiros, eles eram lutadores fantásticos e estavam muito acostumados à independência durante séculos e séculos, então eles nunca desistiam. Os lusitanos completarão nosso exército. É sabido que eles nunca oferecem trégua. Nunca precisaram de uma. Bom, ou nos darão ouvidos, ou nos matarão. O que está fazendo aqui? Você não é bem-vindo. Vá embora.
Na última vez que esse povo foi tolo bastante para vir aqui, tentaram nos conquistar. Mas falharam. Então, por que é que você voltou agora? Nós enfrentamos o mesmo grande inimigo, Roma. E não haverá descanso até que isso nos consuma. Roma é sua inimiga, não nossa, mas mesmo se fosse, não tememos ninguém. Um bom guerreiro nunca subestima o poder do seu inimigo. Ou dele mesmo. Cartago não conseguirá derrotar Roma sozinha. Então, se fizermos aliança com Roma, vocês serão os próximos. Eles já puseram seus olhos na Península Ibérica e na Lusitânia. Porém, Roma pode ser detida se lutarmos juntos. Então, talvez devêssemos lutar com Roma contra você e Cartago. Vá em frente e veja o que acontecerá quando Roma usá-los para nos destruir e depois se voltar contra você e a Lusitânia. E você? E Cartago? Nós o recompensaremos. Com o quê? As riquezas de uma república cuja riqueza está além da imaginação. Quando você paga tributo em nossa honra, entenda isso. Você não está comprando. Então, está de acordo? Você é criatura deles agora. E em breve eles serão as nossas. Tomara. Eles se unirão a nós. Porque, do contrário, estarão mortos. Enquanto Aníbal espera que seus aliados respondam, Roma reúne seu próprio exército. O Senado convoca as famílias militares mais temidas na República. Rico, poderoso e impiedoso, o general Públio Cornélio Cipião comanda um vasto exército de soldados altamente disciplinados. Públio Cornélio era o maior general romano e tinha o total apoio do Senado para dominar e destruir o exército de Aníbal. Bom, a máquina de luta romana era um corpo incrivelmente disciplinado e organizado. As pessoas eram treinadas sistematicamente, os soldados eram organizados em companhias. Eles sabiam muito bem como lutar pelo sistema, eles praticavam com suas armas, eles eram profissionais. Em 7 meses, o exército de bárbaros de Aníbal chega a 30.000 homens. Mas mesmo assim, ele continua esperando pelos lusitanos. Sem eles, sua força não será páreo para as poderosas legiões romanas. O tipo favorito de guerra de Aníbal eram os combates móveis. Ele não era muito dado a combates táticos. E os lusitanos simbolizavam os combates móveis. Eles eram muito rápidos, tinham uma cavalaria leve, eram bons em emboscadas. Então, Aníbal e os lusitanos foram feitos um para o outro. Assim, o exército de tribos unidas de Aníbal terá uma vantagem: a liberdade de improvisar no campo de batalha. Ele viu que não era páreo para o inimigo, então optou por ser mais esperto. É como um cartaginês. Sua força, daqui. Sua determinação de não falhar, daqui.
É assim que devemos lutar, Medo. É assim que destruiremos as forças romanas. Se você estiver certo, Roma tem a maior força de luta que o mundo já viu. Eu estou certo. Então é melhor você ter algo que eles não tenham. E eu tenho. E o nome dele é Comilius. O império que um dia reinará sobre o mundo antigo começa como uma república pequena, porém ambiciosa, com desígnios de poder absoluto. O poder pode ser bom ou ruim. O que importa mesmo é quem está em posse desse poder, o que motiva essa pessoa e como ela o usa. Mas à medida que Roma espalha sua cultura pela força, alguns se erguem para reagir. Entre eles está Aníbal Barca de Cartago. Para desafiar a República, ele reúne um exército de tribos bárbaras com grandes diferenças entre si, sob uma única bandeira, e arrisca uma ousada estratégia que nunca fora tentada. Líderes militares que se tornaram grandes capitães na história só o fizeram porque tiveram a habilidade de visualizar vários meses à frente e fazer um planejamento. Cada movimento é tipo um jogo separado de xadrez. Roma se acovardará quando chegar a Segundo e vir milhares de nós esperando. Não. Eles não vão aportar em Segundo? Eles não verão esses milhares. Não vamos lutar em Segundo? Iremos destruí-los em seu próprio solo. Eu não entendo. Vamos marchar até Roma. Impossível. Diz isso porque nunca foi feito antes. Vai fazer um exército marchar por mais de 3.200 quilômetros. Tenha fé. O exército de Aníbal marcha em direção a Roma. Mas depois de 1.120 quilômetros de sua jornada, seu plano é interrompido, quando Cipião decide reabastecer a caminho de interceptar os bárbaros na Península Ibérica. Os romanos, senhor. Descobriram nossos batedores. Eles farejam suas vítimas. Agora vão querer nos caçar. Não podemos enfrentá-los agora. Informe aos guardas que estão rio abaixo e convoque os homens. Preparem a cavalaria e reúnam provisões. Precisamos partir esta noite. Não! Precisamos levantar acampamento e ir para o leste, para as montanhas. Mas, Aníbal... Agora! Levanta acampamento! A liderança gira em torno de confiança, às vezes de uma confiança autoilusória. Eu sempre acho que é preciso acreditar com uma quantidade tão inabalável de confiança que outros possam achar que você é louco. Vai mesmo continuar com esse plano? Passaremos por covardes. Se ficarmos e lutarmos contra o exército de Cipião, teremos uma vitória grande e gloriosa. Exatamente. Mas isso não significaria nada. Nós venceríamos a batalha, mas não a guerra. Eles investirão contra nós, sem parar. Mas, irmão... Vamos atacar o coração de Roma. Escalaremos os muros da República. Roma acredita que as montanhas sejam uma fortaleza impenetrável, uma barreira natural que a protege de ataques. O plano de Aníbal de invadir por terra é um ponto fraco. E atravessar pelos Alpes é um movimento calculado para intimidar o inimigo.
A travessia pelos Alpes foi espetacular porque foi única naquela época. Ninguém antes dele tinha ousado, nem sequer imaginado algo como aquilo. A disposição de Aníbal de levar adiante esse desafio de atravessar os Alpes para entrar no desconhecido nos diz muita coisa sobre ele como líder. É por isso que ele é reconhecido como um dos maiores líderes militares de toda a história humana. Cubram-me. Ele não sabia nada sobre os Alpes, ele não conhecia nada, provavelmente não sabia nada sobre os habitantes dos Alpes, que eram as tribos locais. Eles eram povos isolados e muito rudimentares, e eles tinham muitos ciúmes de suas terras. Quem é você? Eu usarei a minha espada para cortar a ponta da sua língua se você não disser logo quem é. Sou Aníbal Barca. Eu sou Margulos, do povo de Voi. Ciganos pela aparência. Recebeu minha mensagem? Eu vim do outro lado das montanhas para me juntar a vocês antes que os romanos nos façam todos refugiados. Não sobraram. Muitos de nós, a maioria de nós foi massacrada. Nossas mulheres capturadas. Nossas terras tomadas. Você conhece as passagens do alto? Sim. Então nos mostre. Sim, mas os rios estão morrendo. E a neve está chegando. Se quiserem seguir, terá que ser agora. Estamos no portão do inimigo. Não há volta agora. Aníbal parece ter sido bem mais esperto que Cipião naquele ponto devido à velocidade de seu avanço. Cipião não estava esperando que Aníbal atravessasse pelos Alpes porque aquela atitude era algo impensável, era um projeto louco. O fato é que Aníbal o iludiu. E se ele não tivesse feito isso, o sonho de invadir a Itália talvez tivesse sido interrompido. Os poderosos Alpes. Esses paredões de calcário, com 240 quilômetros de largura e 4.800 metros de altura, esculpidos pela natureza há mais de 2 milhões de anos, são os portões para Roma. Até hoje, os Alpes são sinônimos de, se quisermos chamar assim, de barreira impenetrável. Mas quando ele vê os Alpes, é algo assustador. As montanhas são altas, os picos estão cobertos de neve, é um terreno escarpado e acidentado. Não tem como um homem do norte da África esperar algo como aquilo. O exército de Aníbal começa a subida em outubro de 218 a.C. 38.000 guerreiros bárbaros. 12.000 unidades de cavalaria africana e seus cavalos, e 36 elefantes de guerra, tidos como a arma de ataque de assinatura de Aníbal. É aparentemente insano.
Por incrível que pareça, ele não esperou pela primavera. Ele começou seu empreendimento no outono. Então, ele se preparou para atravessar os Alpes nas piores condições climáticas. O que começou como uma grande e gloriosa campanha, logo se tornou um pesadelo. Quando Aníbal chega às regiões mais altas dos Alpes, ele está lidando com um ambiente que ele nunca tinha visto antes. É inverno e um inverno severo. Está gelado, há neve, está ventando, há avalanches, há ravinas. Ulcerações causadas pelo gelo, é simplesmente horrível. Quantos homens terão que morrer antes que você admita seu erro? Você e sua arrogância. Suas visões de glória. Deus precisa de glória, Aníbal. Nós ainda não perdemos. Eles cantarão canções sobre nós. Eu prometo. E se estivermos mortos? Principalmente se estivermos mortos. Para Aníbal, o momento mais escuro da sua carreira, sem dúvida, foi quando eles ficaram presos nos Alpes. Mesmo quando se tem dúvidas, você não pode revelá-las, porque a dúvida pode se tornar contagiosa. Líderes precisam usar a luz da esperança, na escuridão do desespero. Parecia que ele havia conduzido seu exército para dentro de uma tragédia absoluta. Dois titãs do mundo antigo estão lutando pela supremacia. Em 218 a.C., Roma parte para conquistar o continente. Mas Cartago está determinada a deter seu avanço. Aníbal recruta um enorme exército de bárbaros para executar uma audaciosa estratégia. Um ataque por terra, através dos Alpes. Mas nas altas regiões das montanhas, o ousado plano de Aníbal está se tornando uma tragédia. Ele perde 25.000 homens em um só mês. E quando você olha para estes exemplos de forte liderança, não se trata deles, mas das pessoas que eles estão liderando. É algo maior do que qualquer um deles como indivíduos. Neto estava certo, quem eu pensei que fosse. Para querer fazer o impossível. Você não encontrará a coragem para continuar sozinho. Você descobrirá isso na crença daqueles que o seguem. O grande líder é capaz de, nas piores condições, no pior dos momentos, continuar. O homem que consegue conquistar seus próprios sentimentos e emoções consegue conquistar o mundo. Aparentemente, ele não deixaria quaisquer obstáculos ficarem no caminho da sua visão do futuro, que era a destruição de Roma. Neto! Cornelius! Sete meses depois de sair da Península Ibérica, Aníbal escapa dos Alpes, mas chega à Itália com metade de seu exército e marchara por entre as montanhas. Apenas 4 de seus 36 poderosos elefantes de guerra sobreviveram.
É absolutamente terrível que ele tenha sofrido essas enormes perdas. Foi a maior derrota em uma batalha que poderia ser imaginada. Quando Aníbal chega à Península Italiana, ele chega com um dilema. Por um lado, suas forças estão diminuídas e ele precisa recrutar novos aliados para poder aumentá-las. Mas para fazer isso, ele tem que começar a vencer os romanos no campo de batalha. A travessia dos Alpes teve um efeito surpreendente na mente dos romanos. Eles não previam aquilo. Aníbal os pegara completamente de surpresa. Então agora eles têm que enfrentar, de forma inesperada, um exército hostil no norte da Itália. Aníbal parte para a conquista de Roma. Seu exército de bárbaros deixa uma trilha de morte à medida que caminha em direção à capital. Eles vencem os romanos, batalha após batalha. Em Titino, Trébia e Trasímeno. A cada vitória, Aníbal fica um passo mais próximo de Roma. Parece que há uma série constante de derrotas significativas sofridas pelos exércitos romanos. Isso serve como um chamado de recrutamento para outras tribos insatisfeitas conquistadas anteriormente. Determinado a aumentar sua vantagem, Aníbal se apossa de um suprimento de grãos em canas para fazer com que a República fique submissa a ele. O movimento força um confronto. Nas planícies fora da cidade, os exércitos se encontram para uma batalha apocalíptica. Estamos prontos. Leve seus homens às suas frentes. Provoquem os romanos enquanto estiverem com seus cavalos. Faça qualquer coisa para provocá-los. Hoje a jornada termina. Eu juro, pelos deuses imortais, que eu não descansarei até que o coração de Roma perca sua última gota de sangue pela espada de Cartago. "16 legiões, 85 mil homens. Eles são quase o dobro de nós. Ótimo. Deixe que tragam seus últimos homens para o campo. Eles cairão em nossa armadilha. Hoje, traremos Cartago de volta ao seu lugar de direito. Sua autocrência não conhece dúvida? Em nosso coração, nós somos 10 vezes o número de romanos. 10 vezes. Quantos mais deles houver, maior nossa vitória. Roma está morta. Só não sabe disso ainda. Seria bom nosso pai estar aqui. Ele está. Assim também como cada homem que perdemos nas montanhas. Cada guerreiro que sacrificou a sua vida para nos trazer a esse momento. Foram os bárbaros que exigiram proteger sua própria liberdade. Eram os chamados bárbaros os que eram opostos à escravidão. Foram os bárbaros que se recusaram a sucumbir aos esforços de Roma para torná-los escravos. Eles foram os primeiros a lutar por liberdade. Poderíamos ter ficado a 3.200 quilômetros e lutado contra Roma, na Península Ibérica. Mas nós não queríamos lutar só com um braço de Roma.
Nós queríamos colocar nossas mandíbulas em torno do pescoço deles e arrancar sua cabeça. A 3.200 quilômetros, nós poderíamos ter lutado novamente contra Roma. Em vez disso, lutamos contra as montanhas. E os 1.000 homens que estão aqui hoje venceram aquela batalha. Aqui, em solo romano. Finalmente nós estamos prontos para lutar. Chega de esperar. Chega de caminhar. Chega de sonhar. Hoje, nós é que seremos vitoriosos! Hoje, teremos a nossa revanche! O poder de Roma está em ascensão. Mas ela tem um rival formidável pelo controle do mundo antigo. Cartago. E seu grande general, Aníbal. Seus exércitos de bárbaros subiram os Alpes para atacar diretamente o coração de Roma. Agora, 2 exércitos antigos estão prontos para uma batalha épica. De um lado, 85.000 soldados romanos. De outro, 50.000 guerreiros bárbaros determinados a deter o avanço de Roma pelo continente. Cipião imagina uma vitória gloriosa. Mas ele está subestimando o comandante dos bárbaros. Aníbal preparou uma armadilha. O plano de Aníbal para a Batalha de Canas é absolutamente brilhante. Os diferentes estrategistas, desde então, vêm tentando copiar o que ele conseguiu, porque sua tática representa a perfeição tática. O plano de batalha de Aníbal se firmava em 3 movimentos-chave. Primeiro, ele concentraria sua infantaria no centro para atrair o avanço romano e jogá-los dentro da linha de seu exército de bárbaros. Era extremamente importante para o plano de Aníbal que a linha de frente se mantivesse firme. Se eles quebrassem, se a coalizão se perdesse, o plano todo iria por água abaixo e os cartagineses seriam derrotados. Depois, 2 grupos de tropas de elites avançariam pelas laterais, encurralando os romanos dentro do grupo. Finalmente, haveria um ataque surpresa da cavalaria, vindo de trás, cercando-os por todos os lados, impossibilitando sua fuga. Se Aníbal fosse bem-sucedido, Roma não teria para onde correr.
O exército romano fora projetado para ir para frente, e é isso que eles faziam melhor. E isso funcionava bem, a menos que estivesse lidando com um inimigo que soubesse como utilizar a sua força e a voltar contra você. E isso era o que Aníbal sabia fazer. O resultado foi um massacre em uma escala sem precedentes. Embora 6.000 bárbaros tenham tombado em batalha, Roma perdeu a incrível soma de 70.000 homens. Mais de 80% de suas tropas em um único dia. A batalha em Canas foi um banho de sangue. Houve mais pessoas mortas naquela batalha do que todos os americanos mortos na Guerra do Vietnã. A natureza terrível daquela batalha não corresponde a nada na história humana. Imagine milhares e milhares de homens se ferindo, se machucando, se cortando. Seria como algo saído de um filme de terror moderno, só que em uma escala muito, muito maior. Tal derrota em campo de batalha levou os romanos a procurarem um acordo sob a imposição dos cartagineses. O Senado envia um recado a Aníbal procurando negociar. Mas Cipião tem outros planos. Por que estamos falando em paz? Nós perdemos. E agora vamos esperar. Você se atreve a falar de rendição a Aníbal e seu exército de animais, de bárbaros? Isso ainda não acabou. Um tratado negociado é muito diferente de uma rendição incondicional. Não concordo com nenhum dos dois. Aníbal está esperando que inclinemos nossa cabeça em obediência a ele. Bem, vamos deixá-lo aguardar enquanto vencemos esse grande general em seu próprio jogo, levando a luta para Cartago. Aníbal fica muito surpreso ao saber que os romanos não têm intenção de se render, eles querem continuar lutando. Cipião é realmente parte dessa narrativa. E ele não vai aturar ser derrotado pelos cartagineses. Muito pelo contrário, ele vai fazer a ofensiva a Cartago agora. Nos 15 anos seguintes, Aníbal e Cipião batalharam pelo controle da Itália. As potências rivais se travaram em um impasse. Aníbal nunca chegou à capital. E Cipião precisou manter os bárbaros à distância constantemente. Os romanos aprendem muito rápido quando se trata de treinamento militar. Eles são muito hábeis em aprender as melhores partes dos seus inimigos, em analisar suas táticas e suas formações e suas tropas, e assimilá-las em suas próprias táticas, e transformar os pontos fortes dos inimigos em forças romanas também. Cipião desempata o jogo em 204 a.C. Ele invade o norte da África, forçando Aníbal a persegui-lo através do Mediterrâneo para defender Cartago. Seu confronto final acontece em Zama, onde Cipião derrota seu inimigo usando a mesma manobra que Aníbal usou contra ele em Canas, 14 anos antes. Uma das tristes ironias na história de Aníbal foi que, no final, sua estratégia foi incorporada à escola militar de Roma. Deve ter sido incrivelmente angustiante e frustrante para Aníbal ver que Cipião foi extremamente capaz de usar suas próprias táticas contra ele no conflito final. É a primeira e única derrota de Aníbal. Bom, se você olhar para o registro de grandes capitães, eles podem até ganhar 2, 3, 4 vezes. Mas eles não necessariamente conseguirão dominar para sempre. Eles têm seu dia de derrota. Alguém vem e pode fazer a mesma coisa, com mais recursos, melhores tropas, novas tecnologias, e aí o seu dia termina. Depois de sua última derrota, o grande general se aposenta. Mas Roma continua a vê-lo como uma ameaça, mesmo ele tendo baixado a espada há muito tempo. Aníbal é uma das poucas figuras que realmente nocauteiam os romanos. E ele é o que mais se aproxima de vencer. Ele mostra para todo mundo que é possível derrubar esse império. Em 195 a.C., a República exige que Cartago entregue seu velho inimigo. Mas Aníbal se recusa a se render. Ele se voluntaria para ser exilado. Agora, com quase 60 anos, o homem que é talvez o maior soldado que o mundo já conheceu, oferece a seu inimigo mortal uma derrota final.
Viriato era um pastor. E para sobreviver como um pastor, você precisava ser meio que um bandido. As emboscadas de Viriato foram um grande choque para Roma, assim como suas grandes conquistas. A Lusitânia acabou se tornando o Vietnã do Império Romano. Na próxima semana, no H2, todos os programas levam a Roma. O poder de Roma está na força de seu exército para aniquilar a resistência de todos aqueles que desafiavam o Império. Até que um grupo de bárbaros acabou com a opressão do gigante romano. Os romanos sabiam que havia povos mais distantes e que esses povos eram, segundo diziam, mais formidáveis do que os exércitos que haviam derrotado antes. A queda de Roma, na próxima semana. No H2, muito mais história. O exército unido de Aníbal ganhou algumas batalhas, mas não a guerra. E da próxima vez que os bárbaros ficassem contra Roma, eles precisariam de uma nova tática para derrotar um inimigo que estava se tornando impossível de ser detido. Se entrasse em conflito com Roma, você poderia contar com a destruição. Com Cartago derrotado, a República está livre para conquistar o Mediterrâneo. Em 150 a.C., suas fronteiras se estendem a partir da Grécia para o leste e para a Península Ibérica a oeste. Mas à medida que os bárbaros continuavam a resistir ao estilo romano de vida, eles descobrem as consequências de uma rebelião contra a República. Aqueles bárbaros que haviam se aliado aos cartagineses tinham que pagar um preço, e esse preço seria terrível. As tribos que se aliaram a Aníbal contra Roma são as primeiras a morrer pela espada. Os lusitanos, guerreiros celtas do oeste da Península Ibérica, são o próximo alvo de Roma. A ação romana tinha que ser muito terrível e muito cruel para dissuadir o restante da nação espanhola de resistir. 28 anos depois da morte de Aníbal, Roma invade a Península Ibérica Ocidental. O governador Sérvio Galba é autorizado a usar a força contra os lusitanos. Mas ele faz muito mais do que isso. Galba convoca as tribos para ouvir os termos de um tratado de paz. Um acordo que promete reassentá-las em novas terras. O que se segue é uma lição brutal na diplomacia de Roma. Pai! Viriato! Aonde você vai? Caçar.
Eu não posso voltar para Roma sem a cabeça do Viriato. Nós conhecemos essas terras. Essas terras estão em nosso sangue. Roma ficou com nossas espadas. Mas ainda temos essas armas preciosas. Formação!